Meus irmãos queridos, nosso abraço fraterno, nosso boa tarde. Muito felizes outra vez por vê-los no nosso espaço físico da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. A segunda exposição doutrinária do ano de 2016. Né? Estamos honrados porque conseguimos ajustar a agenda do nosso André Luiz Sandri, que é ocupadíssimo, mas dentro de possibilidade, ele está sempre a postos, trabalhando na seara do nosso mestre querido. De maneiras que é uma honra muito grande, então, tê-los aqui, e vos asseguro, preparemo-nos dentro das nossas capacidades conscienciais, né, evolutivas, para um assunto deveras interessante, enfocando inclusive a regressão de memórias e coisas semelhantes. Né? Prefácio da obra As Sete Vidas de Fénelus, que é uma série chamada Mecanismos Secretos da História. Né? Ao tomar o livro do Dr. Erlo van Waveren para ler, você está sabendo que se trata de um depoimento sobre dramáticas experiências pessoais do autor com a reencarnação. Imaginemos a criatura que não é vinculada a nenhum movimento religioso, né? Se dá de cara com uma lei natural. Ou, mais especificamente, com algumas de suas existências anteriores nos últimos 2000 anos. O próprio título, como de praxe, antecipa em síntese o conteúdo da obra, Peregrinação ao Passado. Numa série de regressões de memórias, sonhos, visões, intuições, vozes íntimas e textos psicografados, o brilhante psicanalista é implacavelmente compelido pelo inconsciente, a nossa bagagem interior, a tomar conhecimento de 5 existências pregressas que teria vivido como outros tantos bispos católicos. Atraído pela temática, você abre o livro e encontra de início 2 prefácios, um escrito pelo autor e outro por Anne van Waveren, sua esposa e colega. E aí começam as surpresas. A doutora confessa que tanto ela como o marido tiveram de aceitar o fato de que há mistérios na vida que não podem ser explicados, mas que precisam ser aceitos. A despeito dessa atitude receptiva, contudo, declaram-se ainda despreparados para as revelações contidas no livro. Foram tão impactantes as informações trazidas pelos fenômenos ocorridos que durante muitos anos o assunto permaneceu em segredo entre eles dois e uns poucos, raríssimos amigos pessoais. Não havia a menor intenção de publicar o material. Imagine. Apesar de ser a reencarnação o tema dominante do livro e a sua própria razão de ser, a prefaciadora comunica por si e pelo marido que aceitam, entre aspas, como probabilidade. A sociedade humana nem isso ainda. Probabilidade, aliás, que jamais tentaram explorar em si mesmos. Tenho neste ponto algumas observações a partilhar com você que me lê. A primeira é de que, mesmo depois de escrito o livro, um depoimento sobre a reencarnação, a doutrina das vidas sucessivas continua sendo considerada mera probabilidade. Segunda, não se trata de nenhum mistério que não possa ser explicado. Vamos ver agora com André. É uma lei natural como a da gravidade ou as que regulam o ciclo que vai da semente ao fruto e recomeça com a semente. A reencarnação não constitui objeto de crença ou fé. Tanto faz você acreditar ou não, os fatos aí estão e a doutora declara honestamente que as revelações foram recebidas às vezes com incredulidade e espanto, mas nunca negadas. Não é que falte uma explicação para o que ela considera um mistério. O que lhe falta é aceitação para a explicação existente, ou seja, o fato de que os seres humanos nascem, morrem, sobrevivem e renascem. Aliás, o livro que ela está prefaciando é explicitamente uma dissertação acerca do renascimento, em inglês rebirth, palavra que figura no título.
Então nós vamos ver, né, coisa interessante, esta é uma das obras do nosso querido Hermínio, o André vai abordar o Guerrilheiro da Intolerância, dentro dessa temática da reencarnação de um mesmo espírito e da importância dessa criatura no espaço e no tempo. Honrados, mais uma vez, vamos ouvir o nosso André. Queridos amigos, queridos irmãos, o nosso boa tarde, nosso boa noite, de muita paz a todos. Como já foi adiantado pelo nosso Vanim, nós vamos trabalhar a obra do Hermínio Corrêa de Miranda, Guerrilheiros da Intolerância, dando enfoque especial ao assunto da reencarnação. Como o próprio Hermínio coloca, ele tem esse costume de contar aos seus leitores e às suas leitoras o porquê de escrever cada uma de suas obras. Então, nós vamos contar aqui a pequena história deste livro, Guerrilheiros da Intolerância. Houve um tempo em que um ambicioso projeto literário ocupou grande espaço na mente de Hermínio Corrêa de Miranda. Ele desejava escrever um livro no qual estudasse reencarnações do mesmo espírito em mais de uma existência. Escolheu algumas figuras conhecidas sobre as quais ele dispunha de informações que pelo menos justificassem o trabalho, o empenho em relatar aquilo que ele chamou provisoriamente de multibiografias. Colocaria as histórias de suas existências uma ao lado da outra, de modo a obter-se uma visão de conjunto que permitisse então a ele construir uma hipótese razoável de que teriam sido a mesma entidade espiritual em diferentes passagens pela vida terrena. Hermínio selecionou então Alexandre o Grande, Júlio César e Napoleão. Esse é o primeiro caso. Depois, João Hus e Allan Kardec. E entre os brasileiros, Bartolomeu de Gusmão e Santos Dumont. E também José Bonifácio de Andrade e Silva e Rui Barbosa. Arranjou um título vistoso para o livro, Mecanismos Secretos da História, e levou alguns anos para escrevê-los. É importante salientar que em uma das suas passagens por Salvador, quando ele conversa então com Divaldo Pereira Franco, o Divaldo lhe informa que a entidade espiritual Dr. Bezerra de Menezes havia lhe informado que confirmava as conexões palingenésicas que ele propunha entre os vultos históricos selecionados e que estava na hora do Hermínio publicar o livro, que estava ainda engavetado. Os originais, então, foram entregues à FEB, a Federação Espírita Brasileira, e lá eles repousaram em tantas outras gavetas e prateleiras por mais alguns anos. Não foi dito ao Hermínio por que os seus livros não eram publicados. Então, ele resolveu pedir à FEB de volta os originais, pensava reduzir o tamanho da obra e oferecê-los a outra editora. A essa altura, porém, o material ele havia se extraviado na FEB. Devolveram-no apenas 2 dos 4 volumes datilografados. À época eles foram datilografados. Felizmente, mais tarde, remexendo velhos guardados, esquecidos desde a última mudança do apartamento, o Hermínio encontraria uma cópia carbono dos originais completos dos mecanismos secretos da história. Por essa época, o Hermínio fica sabendo que Luciano dos Anjos, através de Luciano dos Anjos, que Ismael Gomes Braga havia lido os originais de mecanismos secretos, provavelmente incumbido pela própria Federação Espírita Brasileira de avaliar a obra e a viabilidade da sua publicação. Ismael Gomes Braga escreveu um pequeno artigo sobre o livro, contando já com a publicação, que não aconteceu. Neste artigo, Ismael não se limitou a aprovar o livro, mas também propôs que ele incluísse entre os biografados a dupla Giordano Bruno e Annie Bissan,
que são os personagens estudados, além da Hipácia, pelo Hermínio nesta obra Guerrilheiros da Intolerância. A ideia seduziu de imediato a Hermínio Corrêa de Miranda, e a partir daí ele descreve toda uma saga em busca de material, das biografias desses personagens, para então escrever a obra que nós estamos aí tratando hoje. Guerrilheiros da Intolerância, e isso ele fez independente do destino que teria mecanismos secretos da história, que continuava inédito à época e que continua inédito até os dias de hoje. O livro Guerrilheiros da Intolerância, portanto, trata de 3 encarnações de um mesmo espírito, como Hipácia, Giordano Bruno e Anibissã. E o nome Guerrilheiros da Intolerância é no sentido de que Hipácia, Bruno e Bissã sempre defendiam o direito do livre pensar e a livre escolha entre as diversas opções religiosas, ou seja, eles eram contra a intolerância, eles eram guerrilheiros da intolerância. Então esta é a história de como surgiu este livro, esta obra. Antes de nós adentrarmos a biografia desses personagens, é importante nós fazermos um link com algumas questões das obras fundamentais da doutrina espírita, a fim de que nós possamos fundamentar a proposta do Hermínio baseado nas obras da doutrina espírita. Como nós estamos tratando aqui do assunto da reencarnação, selecionamos 2 questões que referem-se ao assunto das ideias inatas. Como vocês podem verificar na projeção, na questão de número 218 de O Livro dos Espíritos, pergunta Allan Kardec: se encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? E os espíritos nos dizem que guarda vaga lembrança que lhe dá o que se chama ideias inatas. Então, não obstante nós todos, por um benefício da providência, esqueçamos do nosso passado, porque se nós lembrássemos do nosso passado, dificilmente conseguiríamos promover os ajustes e os reajustes necessários, sobretudo dentro da nossa família. Não obstante nós esquecermos os detalhes das nossas existências anteriores, tudo aquilo que nós conquistamos nessas existências anteriores, seja em ciência, seja em moralidade, nós trazemos isso conosco, porque é um patrimônio do espírito, inalienável, intransferível. E nós, então, temos a intuição de todo esse conhecimento, de todo esse progresso que nós já fizemos, e é isso que nos permite progredir, e é isso que nos permite dar continuidade ao progresso que nós já efetuamos. A semelhança do aluno que passa da 3ª para a 4ª classe, e o que lhe importa para que ele tenha sucesso na classe seguinte é levar o conhecimento que ele adquiriu nas classes anteriores. Não importa ao aluno saber em qual escola ele estudou no ano passado, quais foram os seus professores, se ele estudava de manhã, de tarde ou à noite, se era uma escola pública ou uma escola privada, se ele reprovou ou não em algumas disciplinas. O que importa é que ele leve consigo o conhecimento, o progresso adquirido. Na questão 219 também, na sequência, pergunta também o codificador: qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, o das línguas, do cálculo, etc. Lembrança do passado.
progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. Não temos aquilo de forma consciente, de como adquirimos aquele conhecimento nas existências anteriores. Não temos essa lembrança do passado, mas trazemos essas ideias inatas. A intuição que guardamos de todo esse conhecimento é o que nos permite dar continuidade ao nosso progresso. E mais uma questão que consideramos importante, esta consta na obra O Consolador, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier, quando perguntam ao benfeitor Emmanuel o que é a vocação. E ele nos dá esta belíssima resposta: a vocação é um impulso natural, oriundo da repetição de análogas experiências através de muitas vidas. Suas características nas disposições infantis são o testemunho mais eloquente da verdade reencarnacionista. Então vejamos que aquilo que nós fazemos hoje com naturalidade, com espontaneidade, as nossas habilidades, aquilo que nós temos como vocação, é um impulso natural, que tem origem na repetição de experiências semelhantes, de experiências parecidas ao longo de muitas vidas. Por treinarmos aquilo por muitas vezes ao longo de muitas vidas, hoje aquilo para nós é algo natural, é algo fácil, tranquilo de ser desempenhado, porque nós já exercitamos isso muitas e muitas vezes. E as suas características nas exposições infantis são o testemunho mais eloquente da verdade reencarnacionista. Aquelas crianças que em tenra idade têm uma grande facilidade nas artes, com os instrumentos musicais, e que não tiveram tempo nessa existência para aprender tudo aquilo, é porque elas aprenderam, conquistaram aquilo em existências anteriores. Sem os princípios da imortalidade da alma e da reencarnação, nós não temos uma explicação plausível e racional para a genialidade, para as crianças prodígio, para estas questões. Se não fosse assim, se a alma fosse criada no momento que é criado o corpo físico, então Deus criaria determinados indivíduos superiores aos outros. E aí nós teríamos que taxar Deus de um Deus parcial, que privilegia alguns em detrimento de outros. Feita então essas amarrações aqui com a doutrina espírita, nós vamos falar sobre a primeira personagem, que é esta, Hipácia, a bela filósofa de Alexandria. Nasceu em Alexandria entre os anos 370 e 380 da era cristã, segundo o dicionário Larousse, e morreu trucidada em março de 415. Era filha de Teon, matemático, comentador de Euclides e de Ptolomeu e professor da universidade. O pai ensinou-lhe matemática e astronomia, encantado com a inteligência da filha. Geometria era sua matéria preferida. E depois nós vamos verificar que a Nibisan também, quando foi para a área da ciência, ela se interessou muito pela geometria. E esse interesse da Hipácia pela geometria lhe possibilitou a entrada para o território quase sagrado da filosofia. O Larousse, ele lembra que Platão, ele adotou para a sua própria escola o seguinte dístico: aqui ninguém entra sem ser geômetra. Então, para Platão e para os seus discípulos, ninguém entraria naquela escola se não tivesse conhecimentos profundos sobre geometria, se não escrevesse sobre geometria, se não fosse versado em geometria. Então, isso facilitou com que Hipácia entrasse na escola de Platão. Em prosseguimento à esmerada educação que recebeu dos seus pais, Hipácia passou algum tempo ampliando seus conhecimentos em Atenas, onde Plutarco, jovem, ainda lecionava publicamente sobre Aristóteles e Platão. Hipácia foi iniciada nos postulados esotéricos
e essa temática voltaria a atrair magneticamente sua atenção em futuras existências, como Giordano Bruno e como Annie-Besant. Em Atenas, ela conquistou certa celebridade e, de volta a Alexandria, não tardou para se tornar conhecida. Era eloquente, dotada de inteligência penetrante. A jovem pensadora usava o manto especial que caracterizava os filósofos e circulava perfeitamente à vontade, despreocupada de sua beleza entre os homens eminentes da época. Sua palavra era sempre grave e ouvida com respeito. Não chegou a casar-se. Hipácia foi uma politeísta de berço e de formação cultural, pois essa era a opção dos seus mestres e do pai, inclusive. Era sempre ouvida com viva admiração. Foi professora por excelência. Gostava tanto de filosofia que parava na rua para explicar aspectos mais difíceis das ideias de Platão e Aristóteles a qualquer pessoa que lhe pedisse esclarecimentos. No entanto, os cristãos de Alexandria consideravam-na com um olhar enviesado de suspeita. Aqui começa então a problemática. Hipácia era uma sedutora descrente, porém dotada de poderosa dialética. E isso incomodava os cristãos da época. Segundo a biografia universal, Hipácia teve o destino habitual das pessoas brilhantes. Ela despertava muita inveja. Cirilo, arcebispo de Alexandria, teria sido um dos que a invejaram. Em 412, Cirilo, inflexível defensor da ortodoxia católica, mandou fechar as igrejas que estavam sendo utilizadas por uma seita dissidente e em seguida promoveu a expulsão dos judeus da cidade. Por essa questão, Orestes, que era o prefeito, era pagão e muito amigo de Hipácia, entrou em choque com ele. Então, a partir desse choque do prefeito, que era pagão, com Cirilo, que era o arcebispo, dali desencadearam vários conflitos. Em 414, hostilizados pelos cristãos, os judeus revidaram promovendo sangrentas represálias, e Cirilo então mandou tomar à força e pilhar as sinagogas e em seguida os expulsou da cidade. A radicalização tornou-se inevitável e os conflitos começaram. Não houve entendimento entre o arcebispo e o prefeito. E segundo um dos biógrafos, o único obstáculo a um bom entendimento entre o prefeito e o arcebispo seria Hipácia. Os cristãos mais enfurecidos, liderados por certo Pedro, no momento em que Hipácia saía de casa, arrancaram-na da carruagem, arrastaram-na até a igreja de Cesariana, despiram-na e apedrejaram-na impiedosamente. Arrastaram os pedaços sangrentos pelas ruas da cidade e em seguida queimaram os restos num lugar chamado Sinaron. Declara ainda o biógrafo ser difícil crer-se que Cirilo não haja mergulhado suas mãos naquela sangrenta tragédia. E aí pergunta o próprio Hermínio Correia de Miranda: Hipácia, ao renascer como Giordano Bruno e posteriormente como Annie-Besant, não teria razões para desconfiar daquele tipo de cristianismo deformado? Né? E é isso que nós vamos ver nas próximas existências. E apenas um dado interessante que nós gostaríamos de ressaltar aqui, mesmo após a morte de Hipácia, foi que em 431, este mesmo Cirilo, esse arcebispo, ele presidiu em nome do Papa o concílio de Éfeso, no qual se definiu a unidade da pessoa divina do Cristo e Maria como mãe de Deus. Isto foi definido nesse concílio de Éfeso, em 431. E era uma das grandes questões que depois Giordano Bruno ia tratar, inclusive ele sofreria diante da Inquisição por causa dessas questões que ele discordava, da Trindade, né, do Espírito Santo, de Jesus como sendo Deus e estas questões.
Nós separamos aqui algumas colocações que Hermínio ele vai trazendo na obra para nós verificarmos que são características em comum que existe entre esses espíritos. Como ele nos diz aqui, era eloquente, Hipácia, né? Como seriam Bruno e Bissan, dotada de inteligência penetrante. Hipácia não chegou a casar-se, e como Annie Besant, cerca de 1450 anos mais tarde, ela viveria na Inglaterra uma desastrosa experiência matrimonial. Na Inglaterra vitoriana do século XIX, Annie Besant desafiou os costumes da época ao enfrentar mais de uma vez os tribunais da época, aos quais compareceu para defender-se das várias acusações que lhe foram imputadas. Portou-se com a mesma dignidade de antes, das outras existências, de antanho. Hipácia foi despida, esquartejada viva e queimada em Alexandria. Bruno foi despido e queimado vivo em Roma. Ambos defendiam o direito ao livre pensar e a livre escolha entre as opções religiosas. Como também Annie Besant, os três sempre se opuseram à intolerância. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre Giordano Bruno, o metafísico do Renascimento. Já por esse título é possível nós verificarmos aí a grande contribuição dele nesta época da história, do Renascimento. Ele nasceu em Nola, na Itália, em 1548, e morreu queimado na Praça das Flores, em Roma, no dia 17 de fevereiro de 1600. Duran, que é um dos biógrafos de Giordano Bruno, situa-o como pensador, não necessariamente como um teólogo, a despeito de haver recebido ordens religiosas, ele foi ordenado, e de ter sido condenado pela Inquisição por motivos religiosos. Apesar disso, o biógrafo coloca como um livre pensador. A sua opção pelo ensino religioso foi ditada pelo irresistível desejo de estudar. Ele foi para a igreja mais interessado na biblioteca e nos livros que lá estavam. Muitos livros. Ele estudou os clássicos gregos e latinos, Platão, Aristóteles, além de todos os livros que lá tinham sobre teologia. Com essas ideias na cabeça, é fácil de concluir que o noviço rebelde perturbava muito os seus mestres. Passou por diversos locais da Europa, fez uma verdadeira peregrinação por algumas universidades, sempre escrevendo, lecionando, escreveu diversas obras. Havia elaborado para si mesmo um projeto missionário de reformador das estruturas de pensamento e ação, não apenas religiosas, mas até políticas ou pelo menos sociais. Inclusive pensou a sério na temerária empreitada de convencer o Papa a ser instrumento vivo da sua reforma. Então ele tinha esse sonho de reformar o mundo. A igreja sempre estava na mira das suas baterias. Lembramos que ele foi esta vítima daquele cristianismo deformado quando Hipácia. Então ele trazia isso no seu psiquismo, sempre essa mira contra aquele cristianismo deformado da igreja. Mas apesar disso, ele tinha uma expectativa de que a igreja o tomaria por mero filósofo a debater ideias, ao invés de considerá-lo um ex-monge excomungado e herege. Apesar disso, ele também não fazia muita questão de evitar a imagem de pensador polêmico, veemente, combativo, disposto até o sacrifício maior de sua vida a lutar pela reformulação das estruturas culturais do seu tempo. A ilusão final de Bruno foi a esperança de que, de volta à Itália, pudesse levar os inquisidores a crerem que continuava sendo o filho querido da igreja, citando numerosos pontos de sua obra em que a ortodoxia católica fora preservada. Aqui foi realmente a grande ilusão que ele teve, Perante o tribunal do Santo Ofício,
ele adotou a linha defensiva de colocar-se como filósofo, incumbido de analisar ideias, e não como teólogo empenhado de contestar aspectos religiosos. Ele pensava que, como filósofo, ele podia discutir aqueles assuntos, que, como católico, ele não podia sequer questionar. Mas, perante a Inquisição, eles já tinham dado o veredito desde antes, né? Ele iria realmente para a fogueira. E aí, realmente, ele é condenado, então, à fogueira. E em Roma, então, na Praça das Flores, em 17 de fevereiro, ele é queimado. Também trouxemos alguns apontamentos do Hermínio Corrêa de Miranda para fazer esse link entre os personagens, quando ele nos diz que, na ótica deste livro, Giordano não se tornou um pensador rebelde, ele renasceu rebelde, tradição que vinha de Hipácia e continuaria em Anibiçã. Spampanato, também é um dos biógrafos que fala sobre o Giordano Bruno, menciona o interesse de Bruno pela magia, ainda que sem abandonar sua tarefa de escritor. Ele havia sido iniciado lá no esoterismo, lá como Hipácia, e depois volta a retomar isso também como Anibiçã. Anibiçã exploraria a temática das mônadas, de que cuidou Bruno nesta obra De Monet Numera et Figura. E o Giordano Bruno ele fez uma ponte entre o atomismo grego e esse assunto das mônadas. E depois a Anibiçã retoma esse assunto também à sua época. Parece que Bruno gostava de provocar polêmicas, ou pelo menos não as temia, o que seria um dos traços predominantes do caráter de Anibiçã, como fora, aliás, o de Hipácia, ao desafiar o temido poder do patriarca de Alexandria no século V. E aí vamos então para Anibiçã e suas muitas vidas. A biografia é tão extensa sobre Anibiçã que Nittercott, que é um dos maiores biógrafos que escreveu sobre ela, ele, na sua obra extensa em 2 volumes, ele divide a vida de Anibiçã em 9 outras vidas. Então ele nos fala que dentro dessa mesma existência, Anibiçã foi a esposa cristã, a mãe ateia, a mártir da ciência, a agitadora social trabalhista, a discípula dos Mahatmas, a educadora propagandista e mística indiana, a presidente do Congresso Nacional da Índia, a líder abandonada e a vida na morte. São 9 divisões que ele faz sobre a vida de Anibiçã. E também ele revela um outro caráter curioso, um outro aspecto curioso do caráter da sua biografada. Ani era, a seu ver, extremamente suscetível a influências pessoais externas, particularmente as de natureza masculina. Nós vamos verificar que ela era, de certa forma, contra a religião. E isso já vinha das existências anteriores. E a primeira influência que ela recebe, uma influência negativa, não positiva, é do seu próprio marido, o reverendo Frank Bissan. Esse Bissan é do nome, então, que ela carrega, do nome de casado, né? Porque, na verdade, era Annie Wood, da família Wood. Então, ela tem uma influência negativa do seu marido, o reverendo Frank Bissan, protestante, porque ela já não tinha muita afinidade com a questão das religiões, e a postura do seu marido em nada contribuía para que ela aceitasse, por exemplo, a questão de Jesus, o cristianismo, que até em alguns momentos daquele momento da sua vida ela estava até suscetível de receber essas informações, mas o seu marido não contribuiu em nada com relação a isso. Depois, através do reverendo Charles Voysey, ela foi levada ao deísmo, mais tarde, através de Thomas Scott, ao ceticismo, depois com Moncure Conway para o racionalismo,
Depois, através de Charles Baudelaire, através do secularismo, o materialismo, ateísmo, livre pensamento, individualismo, radicalismo político, por todas essas formas de pensamento. Depois, através de George Bernard Shaw, para o socialismo. Depois, com Henry Hundemann e Herbert Burroughs, para o marxismo. E, finalmente, através da controvertida e masculina Helena Blavatsky, ela entra, então, para a área da teosofia. E de grande influência da Madame Blavatsky, que ela acabou sendo uma discípula, então, da Helena Blavatsky. Ela entra, então, nessa área da teosofia. Nettercott, que era o seu biógrafo, ele encerra sua estupenda biografia com um interessante exercício de especulações. Qual seria para o mundo a diferença caso a Nibiçan nunca houvesse existido? Em que ela contribuiu? Então, ele já de início nos diz que a conquista da admissão de mulheres ao ensino superior britânico foi graças a Nibiçan. A aceitação do controle de natalidade. Ela fez uma luta com relação a esse controle de natalidade que os homens da época tinham medo de sequer abordar essa temática. E ela foi uma das que levou esse assunto à frente, o controle da natalidade. Ela exerceu relevante posição na luta pela igualdade dos direitos entre os homens e as mulheres. Sua ausência no comitê escolar em Londres retardaria substancialmente a decisão de proporcionar instrução e alimento gratuitos às crianças de ambos os sexos. Muita falta faria nas greves e nas questões trabalhistas e sociais em geral. Sua corajosa participação feminina como líder grevista e reformadora social. Onde houvesse uma classe, um indivíduo, algum grupo que estivesse sofrendo alguma discriminação naquela época, ela lá estava fazendo passeatas e defendendo aqueles grupos e aqueles indivíduos. Então, ela teve uma presença muito forte e muito importante nessa época. Ela ia para as ruas fazer comícios e liderar nas fábricas movimentos de natureza social em luta por mais humanas condições de trabalho, especialmente para mulheres e crianças exploradas. Como nós dissemos, onde quer que houvesse um grupo oprimido, uma classe ou uma simples pessoa com seu direito de liberdade contestado, lá estava ela. Também selecionamos algumas colocações feitas pelo Hermínio, Sabia usar como poucos sua carismática presença nas tribunas, onde quer que falasse em público. Seu poder verbal, escreve Nettercott, era tão convincente e seu charme tão poderoso que Shaw foi apenas um entre milhares a exaltá-la como a maior oradora do século. Como que retomando o trabalho de outra Hipátia, Hipácia, que fora ela mesma em Alexandria entre os séculos IV e V, Annie optou por estudar álgebra, geometria e física. Nettercott identifica em Nibiçan aquele mesmo tipo de inquietação intelectual que tinha com o Giordano Bruno também. No fundo, uma agoniada busca espiritual, que foi uma das tônicas do psiquismo de Giordano Bruno. Aquela inquietação intelectual que, na verdade, é uma agoniada busca espiritual. Por isso que depois ela passando por pelo materialismo, ateísmo, socialismo, marxismo, finalmente ela chega um momento que estava cansada do materialismo, que não respondia às suas questões, e ela vai então para a teosofia. De fato, a agressiva irreligiosidade de Nibiçan parece mais uma vingança pessoal contra todo aquele opressivo sistema de dogmas, do qual a Inquisição que levou Bruno à fogueira era apenas um implacável instrumento de intolerância. Nettercott lembra a vocação dela para o martírio.
Acho até que mais que uma vocação, aí coloca o Hermínio Corrêa de Miranda. Esse traço fundamental do psiquismo de Annie seria uma espécie de matriz kármica que ela trazia de remotas existências, pois a tendência estava presente pelo menos em Bruno e talvez em Hipácia. E nós gostaríamos ainda de comentar que Hermínio destaca que, apesar de Annie Besant ser contemporânea de Allan Kardec, não consta nada nas biografias lidas que ela estudou ou que tenha se interessado pela doutrina espírita. E o Hermínio conclui, é também o nosso pensamento particular, que aquilo não fazia parte da sua missão. Mas ficamos a pensar como seria agora uma nova encarnação desse espírito, né? Com todo esse conhecimento, e com certeza ela já deve ter travado o contato com a doutrina espírita. E aí, ao final, o Hermínio Corrêa de Miranda faz uma espécie de conclusão, então, sobre esses três personagens, que nós vamos fazer a leitura agora, já encerrando a nossa exposição. A entidade espiritual que animou os corpos de Giordano Bruno no século XVI e de Annie Besant entre os séculos XIX e XX necessita alijar de sua formação cultural aspectos fantasiosos e míticos que tanto contribuíram para o melancólico fracasso na implantação de suas complexas utopias. Feito isso, poderá colaborar como sonha e deseja para que se construa afinal um mundo melhor, apoiado em alicerces de justiça social, amor ao próximo, liberdade de pensamento e ação, contidos apenas pelos claros limites recomendados por uma ética universalmente aceita e praticada e uma inteligente e racional abordagem à realidade espiritual. Então, essas seriam as nossas reflexões em torno desta obra, Guerrilheiros da Intolerância, onde Hermínio destaca a questão da reencarnação.